Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Sintam-se em casa, venham comigo pra gente falar de tropeços, né? Não é a casa da família Adams, não, mas a gente vai falar de tropeço. Os favoritos ao título, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, tropeçaram, e quem tá rindo à toa é a Raposa. O Cruzeiro tá adorando essa rodada agora, vai ter que jogar contra o Fluminense hoje no Maracanã. O Fluminense também empolgado, nos braços da torcida, pode ser a despedida de John Arias e tal. Não vai ter vida fácil, mas se o Cruzeiro pontuar, o Cruzeiro já é líder, com um jogo a mais, mas o Cruzeiro já é líder. E a gente vai falar desses tropeços e vamos falar também bastidores dessa briga entre Felipe Luiz e Pedro. Já tem gente se voltando contra o Felipe Luiz, porque o Flamengo, afinal de contas, não rendeu contra o Santos. Muita gente falou que o Plata não dá mais, Juninho não dá mais. Como é que briga com o Pedro? Enfim, a jornalista Artemis Proença vai estar falando com a gente sobre isso. Mas é claro, vamos bater esse papo depois da vinheta. Ó, canal Dois Toques, a casa do futebol na rota dos 50 mil inscritos. Eu quero agradecer a vocês que são inscritos, quero agradecer aos membros também aqui do Dois Toques, a casa do futebol. Você quer ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais, torne-se membro aqui da família Dois Toques e compartilha com geral, deixa o seu like. Hoje a gente vai trazer participação especial da minha amiga jornalista Artemis Proença, que conhece muito dos bastidores do mundo da bola. Mas antes eu quero falar sobre os favoritos tropeçando, né? Dos resultados de ontem, o Palmeiras empatar com o Mirassol é algo a se estranhar, é fora da curva, né? Só que o Mirassol, ele tem se caracterizado por roubar esses pontos dos grandes. O Mirassol ganhou do Corinthians, o Mirassol já tirou ponto, é porque tem grande que está em crise, né? Tipo o Grêmio, né? O Mirassol já tirou ponto do Grêmio, o Mirassol já tirou ponto do Atlético Mineiro, o Mirassol, ele tem surpreendido contra os paulistas. Eu sempre falo isso aqui, eu dei a minha cara a tapa, porque quando o Mirassol subiu, eu falei, ponto, bônus tracking, 6 pontos para todo mundo, já pode botar na tabela, 6 para São Paulo, 6 para Palmeiras e tal. E o Mirassol tem sido um adversário muito difícil de ser batido, hein? Muito difícil de ser batido. Cheio de jogadores experientes e tal, capitaneado ali pelo Reinaldo, pelo Gabriel, ex-Bahia. E o Palmeiras abriu o placar. Uma bela jogada, o Torres abriu o placar e o Mirassol foi lá e empatou no melhor estilo Palmeiras. Chuveirinho para a área e gol de empate numa linha de passe, cabeça, pé, gol. Torcida do Palmeiras revoltada, torcida do Palmeiras que já estava levantando a hashtag fora Abel Ferreira no passado, volta a levantar essa hashtag porque o Palmeiras perde uma oportunidade jogando em casa contra o Mirassol de chegar mais perto do Flamengo, porque o Flamengo perdeu na Vila Belmiro para o Santos com gol do Neymar. Com gol do Neymar. Neymar gosta, né, também, né, de fazer gol no Flamengo. E antes de falar do tropeço do Flamengo, falar também já do tamanho do tropeço do Botafogo, do Palmeiras, perdão, foi o tropeço do Botafogo. Foi do tamanho, porque o Palmeiras e Mirassol no Allianz Parque, muito difícil, não dá como favas contadas. Mas o Campeonato Brasileiro tem dessas. No ano passado a gente já deveria ter aprendido que o Campeonato Brasileiro tem dessas. Times, inclusive que são campeões, têm em algum momento do campeonato dificuldade de jogar contra equipes que estão na parte de baixo da tabela, principalmente dentro de casa. Ano passado o Botafogo já havia tropeçado contra o Cuiabá, tropeçado contra o próprio Vitória e tropeçado também contra o Criciúma. Então o Botafogo vem tendo essa dificuldade de jogar contra equipes inferiores, porém fechadas, programadas para se defender. E ontem não foi diferente, né? Ontem o Botafogo tentou, bola na trave, 3 bolas na trave, grandes defesas do goleiro, que realmente foi o grande nome do jogo, eleito o melhor jogador da partida, e o Botafogo tem um tropeço difícil de digerir para o torcedor, assim como o tropeço do Palmeiras. Então Palmeiras e Botafogo deram muito mole na rodada,
Mas isso faz parte do Campeonato Brasileiro. Ninguém ganha todas dentro de casa, nem sempre são favas contadas, porque existem estratégias. E a estratégia do Mirassol deu super certo, e a estratégia do Fábio Carille também deu super certo. A gente precisa elogiar, e principalmente o Lucas Arcanjo, que fez milagre evitando a vitória do Botafogo. Agora o Flamengo também caiu diante do Santos na Vila Belmiro. Não vou dizer que é um resultado surpreendente, como os tropeços de Palmeiras e Botafogo, porque o Flamengo estava jogando fora, na Vila, tem toda aquela expectativa, né, em cima do Neymar, será que vai, tá, desabrochar. O Flamengo, assim, teve mais oportunidade, teve mais chance. De certa forma, o controle do jogo, mas, assim, um controle muito preguiçoso, né? Muito preguiçoso. E aí, eu já começo a escutar que Pedro está fazendo falta. O torcedor, ele quer gol, o torcedor, ele quer resultado. O torcedor, ele olha para os números e vê o Pedro como o artilheiro do Brasil nos últimos anos. E o Felipe Luiz está comprando uma briga pesada. Uma briga que, inclusive, pode custar o prestígio que ele tem com o torcedor do Flamengo. A derrota para o Santos, de certa forma, não vou dizer que era esperada, mas é um clássico do futebol brasileiro, diferente de Botafogo e Vitória, Palmeiras e Mirassol, e na Vila Belmiro. E tendo um Neymar, que fez um belo gol, mostrando que com concentração, com preparação, com treinamento, não vou mais dizer que pode desequilibrar, porque eu não acredito mais nisso de verdade, mas pode ajudar o Santos a não ser rebaixado. Vamos pisar no chão aqui. Pode ajudar o Santos a não ser rebaixado. Agora, sobre essa situação que está incomodando, principalmente depois da derrota para o Santos, essa rivalidade aí, essa briga, Felipe Luiz versus Pedro, vou chamar minha amiga Artemis Proença para falar sobre esse assunto. Fala, Guilherme e amigos dos Dois Toques, a Casa do Futebol. Hoje nós vamos falar sobre essa polêmica Felipe Luiz e Pedro que está acontecendo no Flamengo. Nesse pós-mundial, o Flamengo voltou jogando contra o São Paulo, ganhou de 2-0, mas mesmo assim o que marcou foi a polêmica do Felipe Luiz falar mal do Pedro na coletiva de imprensa. Eu já vou começar falando que o Flamengo adora arrumar uma crise quando tá tudo bem. Acho que esse é o combustível do Flamengo, que nem sempre funciona, mas sempre acontece. Não tem como dizer que o Flamengo fez uma campanha ruim no Mundial. Passou em primeiro do grupo, ganhou de 3-1 do Chelsea, que depois foi eliminando todo mundo e foi o grande campeão do Mundial de Clubes. O Flamengo foi eliminado pelo Bayern, mas foi eliminado jogando bem. Tanto o time quanto o técnico foram elogiados em várias revistas da Europa especializadas em futebol. Então, assim, tinha tudo pro Flamengo voltar com moral, jogar bem e continuar o ano fazendo o que estava fazendo antes e que tá dando certo. E mesmo ganhando do São Paulo de 2-0 num jogo bom, o assunto foi só Felipe Luiz e Pedro. Acredito que todo mundo que esteja vendo esse vídeo já tenha visto o vídeo do Felipe Luiz, mas só para contextualizar, o Pedro não tem entrado nos jogos, os jornalistas questionam muito o Felipe Luiz por que isso está acontecendo. Acho que ele cansou de levar a culpa, porque obviamente a gente sempre bota a culpa no técnico, e falou: o Pedro não está querendo, ele não está treinando bem, ele não vem treinando bem há muito tempo. Mas ele acabou se exaltando e falou que o que o Pedro fez no treino beirou ridículo, que era uma falta de respeito com os colegas, e ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Mas é claro que esse problema começa quando o Boto anuncia aí, faz a fofoquinha de que quer vender o Pedro. Se eu fosse jogador, eu também ficaria magoada, eu ficaria decepcionada. E aí que eu acho que tá a questão. A gente tem que ver essa situação tanto pela ótica do Felipe Luiz quanto pela ótica do Pedro. E eu acho que na ótica do Pedro, ele é um jogador que no começo era um pouco ofuscado pelo Gabigol, mas teve um grande ano, fez 30 gols num ano só. E ainda assim, é um pouco negligenciado pelo Flamengo. O Flamengo já impediu ele de jogar uma competição internacional que ele queria. Ele já levou um soco no vestiário, o Flamengo demorou pra se posicionar. E agora um dirigente fazendo fofoca sobre querer vender o Pedro para outro time. Eu entendo ele ficar magoado, eu acho que qualquer atleta ficaria magoado nesse sentido, mas eu acho que é isso que difere ele de outros também, porque muitos outros iam usar isso como combustível pra treinar mais, pra jogar mais, pra mostrar mais. E falar: eu mereço estar aqui, eu sou bom sim. Mas a gente também não sabe o que acontece no off, né? Agora, o Felipe Luiz, ele é considerado um cara equilibrado, ele é considerado um cara profissional, educado, que mede as palavras. Então, pra ele chegar nesse nível de chegar numa coletiva e falar sobre um colega de elenco que já jogou com ele, agora ele treina e fala: olha, o que ele fez beirou ridículo, ele não quer. E assim, o que me chocou é que o Felipe Luiz, ele trouxe dados também. Ele falou assim: a gente monitora tudo, ele foi o pior em tudo.
Se ele for pior em tudo, ele realmente não merece entrar. Mas se ele foi pior em tudo, o Pedro, com a qualidade que ele tem, que a gente sabe que ele tem, também mostra que é má vontade. Não tem como o Pedro bom do jeito que é ser o pior em tudo. Ele foi o pior em tudo porque ele quis ser o pior em tudo. Então me espanta um pouco o Filipe Luís, que é considerado um cara muito centrado, falar isso, não resolver de portas fechadas, o que eu acho que ele pode até ter tentado. Mas eu acho que isso vem de um momento de desespero, de olha, gente, para de culpar o técnico, pelo amor de Deus, porque o que tá acontecendo é mais profundo, o Pedro só não tá querendo. Mas eu também acho legal ele falar que ele não tá querendo, mas quando ele quiser, eu quero também, porque eu quero ganhar com ele, eu não quero ir pro mercado comprar outro atacante, eu quero ganhar com ele, eu quero que ele queira, mas eu não posso querer por ele. Então eu acho isso bom. Mas o que importa é que isso tudo é um vexame pro Flamengo, o que importa é que isso é uma vergonha. É uma crise instaurada sem necessidade alguma. Jogo contra o Santos agora, o Pedro nem relacionado foi de novo. Eu acho que agora só tem duas saídas pro Pedro. Ou ele vai ser vendido para algum clube por muito menos do que ele vale e ele vai ter que recomeçar e fingir que tá feliz jogando em outro clube, quando na verdade mesmo ele ama o Flamengo, isso a gente sabe. E a outra opção é ele tomar vergonha na cara e começar a treinar e tentar usar isso como combustível de ódio para falar: eu sou bom sim, me respeita, por favor, e eu vou jogar, eu vou voltar a fazer gol, eu vou voltar a ser titular, porque eu tenho certeza que o Filipe Luís é justo. Além de inteligente, além de bom técnico, ele é justo. Então eu tenho certeza que quando o Pedro voltar a jogar o que ele joga, ele vai voltar a jogar. Eu não me lembro de um treinador ter falado com palavras tão específicas sobre alguma coisa que tenha acontecido nos bastidores de um clube. O que eu acho bom e ruim. Eu acho ótimo porque eu sou jornalista. Esse meu lado de jornalista quer saber de tudo. Então eu acho maravilhoso ele falar: o que aconteceu foi isso, isso e isso, o Pedro não está querendo, aconteceu tal coisa. E diferentemente de outros técnicos que só falam, que são completamente sabonete, a gente vai resolver, não aconteceu nada. Não, ele falou, e eu acho isso maravilhoso, mas ao mesmo tempo instaura uma crise que não precisa. E agora a gente vai ficar assim, e o Pedro, e o Pedro, e o Pedro, e o foco no futebol não existe mais. O Pedro postou um comunicado, mas aqueles comunicados bem assim: tô preguiçoso mesmo, mas não gostei da exposição. Foi basicamente isso que ele quis dizer. E no final das contas, quem está perdendo é o Flamengo. Em todos os âmbitos. Eu tenho visto muitas opiniões de muitos jornalistas diferentes, de vários veículos diferentes. Alguns falam que o Filipe Luís errou o tom e que não era pra falar assim, que não era pra expor tanto. E outros falam que o Pedro provavelmente tá fazendo isso há muito tempo, porque não é a primeira vez que um técnico do Flamengo reclama da preguiça dele, da falta de vontade, da falta de comprometimento. Isso também aconteceu com o Dorival, isso também aconteceu com o Rogério Ceni. E eu volto a dizer, pro Filipe Luís, que é um cara centrado, falar isso provavelmente estourou a corda. Eu não acredito que ele tenha visto os dados de GPS, tenha ido na imprensa falar. Ele com certeza falou com o Pedro antes. Ele com certeza tentou resolver isso internamente antes, com o Pedro, com os outros integrantes do elenco. E eu vou dar a minha opinião além. Se o torcedor mantém o clube, porque é o torcedor que mantém o clube, compra camisa, compra ingresso, compra tudo que o Flamengo bota pra vender, apoia o time dentro de casa, lota estádio 2 vezes por semana, no Rio e fora do Rio, ele merece saber o que tá acontecendo. Se é o Flamengo que sustenta, se é o flamenguista que sustenta o Flamengo, se é o tricolor que sustenta o Fluminense e por aí vai, o torcedor merece saber o que tá acontecendo. Então eu acho que briga não é maneiro, discussão não é maneiro, mas a gente saber o que tá acontecendo é sim, porque enquanto a gente não tá sabendo o que tá acontecendo, a gente tá botando a culpa no Filipe Luís, não relacionar o Pedro, sendo que o Pedro é bom, sem saber o que tá acontecendo no off. Então eu acho que como público, a gente deve saber sim o que tá acontecendo. E agora que a gente sabe, a gente consegue ver a ótica dos dois. E aí sim, formar uma opinião de quem está certo e de quem tá errado. Porque quanto mais informação a gente tiver, mais embasada vai ser a nossa opinião pra qualquer um dos lados. Agora eu quero saber de vocês, de que lado vocês estão? Você acha que o Filipe Luís expôs demais o Pedro desnecessariamente? Ou você acha que o que ele falou foi coerente e precisava ser dito? Quero muito saber a opinião de vocês. Agora é com você, Guilherme. Valeu, Artemis! Obrigado pela participação aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Vou aproveitar, né? Mandar um abraço pra família Batalha de Oliveira, ligadaça aqui no Dois Toques. Thiago, Ismar, Raquel, Ismael, Marilza, todo mundo ligadaço nesse vídeo, prestigiando Dois Toques, a Casa do Futebol. Fico por aqui, valeu!